coisas. Bom, então, olá, galerinha. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa aula sobre folclore brasileiro. Então, hoje nós vamos falar sobre o folclore brasileiro, ok? Vamos entender o que é o folclore brasileiro, algumas ideias, né, para trabalhar aí com a garotada, e a gente vai conhecer também algumas comidas típicas, danças, enfim, tudo que envolve o nosso folclore brasileiro. Vocês sabem quando começa, qual é o dia que é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro? Sim? Não? Ok, dia 22 de agosto, né? Então, semana que vem, já comemoramos aí o Dia do Folclore Brasileiro. As escolas vão estar repletas de cartazes e apresentações, né? Então, com certeza será uma semana bem animada, bem dinâmica, né? Bom, o folclore brasileiro é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional, né? Essa é o que nos representa. Exemplos, né? Os mitos e as lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos, né, de geração em geração. Então, muitas vezes nós brincamos e comemos e dançamos e participamos de festas e comidas típicas e não paramos para pensar que isso é a nossa cultura, né? Às vezes temos como representações da nossa cultura apenas aquelas festas mais conhecidas, né, como o carnaval, ou até mesmo as brincadeiras mais conhecidas, né, como soltar pipa. Enfim, então é importante nós explorarmos um pouquinho mais sobre isso para conhecermos aquilo que ainda não sabemos, mas que faz parte, que está inserido no nosso folclore, que muitas vezes não paramos para pensar sobre isso. Então, o folclore, ele engloba, então, a cultura, ele representa a cultura, os costumes de uma população, de uma identidade nacional, né? Então, ele vai trazer ali inúmeras coisas, né? Costumes e objetos e usos, né? Que vai representar a cultura deste povo. Sobre os mitos, né, e as lendas, nós podemos, então, pensar na lenda do Curupira, né? A Iara, mula sem cabeça, lobisomem, boto, né, ou boto cor-de-rosa, ok? Saci pererê. Vocês conhecem algumas dessas? Tenho certeza que sim, né? Com certeza vocês já ouviram falar, e tem muito mais, né? Essas são só algumas que eu trouxe como exemplo, mas tem muito mais, né? Tem bastante, tem cada região do nosso país tem algum mito, alguma lenda, né? Então tem sim, ainda tem bastantes aí que às vezes nós nem conhecemos. Bom, e como atividade, então, nós podemos organizar essa caixa, né, de leitura sobre os mitos, onde você pode pesquisar ali sobre todos esses mitos, né? E aí você separa o textinho ali, recorta numa caixa bem confeccionada, né? Coloca ali os mitos, e aí a criança, né, pode cantar uma musiquinha, tipo aquela batata quente, né? Que vai batata quente, 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 queimou. E quando queimar, a criança retira dali de dentro daquela caixinha um mito, uma lenda que ela irá ler. Caso ela não queira, né, pode, de repente, contar alguma que ela conhece, que tem na sua memória, que a avó contou, que o pai, com a mãe contou, enfim, né, tem essa flexibilidade. Nós, lá na nossa sala, nós já temos a nossa caixinha de leitura e com certeza faremos essa atividade, né, onde as crianças irão, sim, passar, né, essa caixinha de mão em mão e no momento certo uma criança vai retirar ali uma lenda que vai estar ali enroladinha, guardadinha ali e vai fazer a leitura frente aos colegas. Não são textos intensos e complexos e grandes, né? Então é uma
coisa mais resumida, né? Até porque são crianças pequenas, então são uma coisa mais resumida. Mas e se for o infantil, né? E aqueles que trabalham com infantil? Então, pode pôr as imagens, né? Coloca as imagens e a criança vai poder reconhecer, né? Ah, o Curupira, a Yara, a menina sereia, né? E aí ela pode, ali na oralidade, narrar isto, né? Narrar o que ela sabe sobre aquele determinado personagem, ok? Bom, depois vem as brincadeiras folclóricas. Lembram-se que no início eu disse que seria uma semana muito animada, né? Uma semana onde as crianças se divertem mesmo. Com certeza, na aula de educação física, essas brincadeiras acontecem e vão acontecer, né? Ainda com mais intensidade nessa semana do folclore, né? Com certeza. E aí os meus alunos devem estar se perguntando, mas e na sala, será? Sim, na sala também pode acontecer, com certeza terá algum momento assim, onde podemos desenvolver uma brincadeira folclórica, né? Inclusive a construção, né, a confecção de uma pipa, isso é muito legal, as crianças se divertem bastante, de qualquer tamanho, né? Seja ali no infantil ou no quinto ano, as crianças se divertem brincando e confeccionando o seu brinquedo, né? As brincadeiras folclóricas também são enormes, né? Tem uma grande quantidade. E outras que são antigas, outras que foram se inserindo aos poucos, né, ao longo da história, e tem umas agora que a gente talvez nem conheça, mas tem. Né? Então, eu trouxe aqui essa, né, que é a soltar pipa, bastante comum, está bastante em alta agora. Muitas crianças e adultos, inclusive, estão aí nos campeonatos de pipa, abrindo comércios para vender pipa, né? Então, tem bastante, está bem em voga agora essa brincadeira do soltar pipa. Inclusive, tem até campeonatos, né? Tenho certeza aí que as crianças vão lembrar disso, se não participaram ou se participam, né, desses campeonatos. Com certeza vai ter aí esse debate, essa fala das crianças também. O pega-pega, né? Que é bastante legal. Isso acontece direto no recreio, né? As crianças estão sempre brincando de pega-pega e corre para lá e corre para cá, e professor que lute com isso, né? Enfim. E também tem o estilingue, né, muito utilizado antigamente, né? E depois, agora, né, tem outras utilizações, né, dessa brincadeira também, as crianças têm feito isso. Inclusive, do estilingue tem um de papel que vocês podem fazer, no qual vocês recortam, né, um quadradinho de papel, assim, aí recorta no meio, né, uma quantidadezinha ali no meio, e aí você vai puxar assim com o dedinho, é o estilingue invisível. Mais para frente eu faço um vídeo explicando certinho como se faz esse estilingue, mas as crianças ainda utilizam bastante essa brincadeira do estilingue, inclusive essa reconfiguração deste brinquedo, né, para não se machucar, que é essa do estilingue invisível, né, onde você recorta o papelzinho ali, colorido e tal, e aí puxa assim com jeitinho e o papelzinho em cima se mexe, como se fosse mesmo um movimento do estilingue. Hoje não trouxe, mas trarei numa próxima aula de como fazer isto. Esconde-esconde, muito interessante, muito legal, né? Principalmente se a escola for grande ou se o espaço do quintal de vocês aí for grande, né? Dá para vocês desenvolver essas brincadeiras aí em casa, né? Com certeza eles já brincam disso, né? Mas talvez um incentivo maior leva essas crianças aí a ir para o quintal ou mesmo dentro de casa realizar essas brincadeiras e dar um tempinho assim para a tela, né? Bolinhas de gude, né, não está tão presente agora, né, nesse momento, pelo menos na minha realidade aqui, mas com certeza ela nunca sai de linha, né? Bolinhas de gude tem sempre crianças brincando de bolinha de gude, parte, né, é um componente da nossa cultura, do nosso folclore. E o peão, né? O peão também muito utilizado pelas crianças ainda nos dias de hoje, inclusive adultos também, né? E agora tem também a nova reconfiguração deste brinquedo, onde você pode utilizar a tampinha do detergente, aquela tampinha azul que tem no detergente, né? Tem transparente também, branca, né? Que vocês jogam fora, pode ser um brinquedo para a criança brincar. Então, tira aquela pontinha azul ali de baixo, coloca no dedinho, joga, e as crianças se transforma aquilo lá num balão. Inclusive, dá para decorar, confeccionar e colocar algumas coisinhas ali enfeitandinho, e vai ser um peão muito divertido, uma brincadeira muito legal
porque as crianças vão se divertir bastante. Na escola e em casa. Na escola, com certeza, vai estar seguido de um conteúdo, né? Vai estar seguido ali com um objetivo mais voltado para um determinado conteúdo, para explicar não só as questões folclóricas, né? Mas também para ensinar alguma coisinha ali por meio da brincadeira, da ludicidade, né? Eu já usei bastante essa tampinha do detergente com as crianças, né? Aí você roda, ela gira, 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 gira na mesa, e aonde parar ali, né? Dependendo da palavrinha que tiver ali no cartaz, ela pode ler aquela palavrinha ali. Então, é bem interessante. Bom, e aí depois, então, nós temos as danças folclóricas, né? Existe várias também, uma mais animada que a outra, né? São bastante, muito interessante, né? E é um momento, assim, que todos se divertem, né? Não só as crianças, mas os adultos, todos se divertem neste momento, né? Bom, a mais conhecida delas, talvez, né, a mais conhecida, pode ser que para você seja outra, né, mas uma das mais conhecidas, né, são a Bumba Meu Boi, né, que é essa dança folclórica, conhecida nas regiões brasileiras como boi bumbá, né, e as crianças amam confeccionar o boi bumbá, principalmente quando você pega uma caixa de papelão, corta ali aquele espaço, né, no meio e confecciona toda aquela caixa e aí todo colorido e a criança entra dentro da caixa, né, e sai assim pela sala brincando e apresenta lá no pátio. Isso é muito legal, bem divertido, principalmente para quem trabalha aí com o infantil, com o primeiro, segundo, terceiro ano, é muito legal. Os grandes já não são muito assim, né, mas ainda tem outras possibilidades de confeccionar o boi bumbá, né, ou o Bumba Meu Boi. E é interessante também que eles gostam de saber da história, né, como, da onde surgiu, por que boi bumbá, né? Então, essa dança, ela apresenta traços da cultura espanhola, portuguesa, africana e indígena. Bem interessante para se trabalhar com as crianças, né? Bom, depois vem o samba de roda, também muito conhecido, né? Bem presente na nossa sociedade, na nossa comunidade, né? E então ele surgiu no estado da Bahia no século XIX e representa, né, uma dança associada à capoeira e ao culto aos orixás. Né? Mas quando se fala aí nessa dança mais próxima, está associada com a capoeira, os meninos e as meninas aí que gostam dessa cultura da capoeira, né, a dança da capoeira, com certeza se empolgam bastante, né? Gostam bastante. E essa dança do samba de roda, ela surgiu, então, como uma forma de preservação da cultura dos escravos africanos, né? Então, é uma dança que vem aí dessa origem africana, né? Olha quanta coisa interessante, né? Quantos aspectos aí a gente pode trabalhar, discutir com a criançada, de promover aí reflexões, pensamentos, né, e debates em cima dessa conversa, dessa fala, da leitura desse texto, né, entendendo o que é cada coisa. Depois nós temos também o frevo, que é a dança típica do carnaval pernambucano, né, surgida no século XIX também. Diferente de outras marchinhas carnavalescas, ele é caracterizado pela ausência de letras, onde os dançarinos seguram pequenos guarda-chuvas coloridos como elemento coreográfico. Com certeza, né, já agora, na semana que vem, vai ter muitas apresentações das crianças aí, com os seus, né, guarda-chuvinhas ali, encanta toda a escola, né, os pais, então, meu Deus, né, fica encantado com essa apresentação das crianças, né, e, né, quem pode, quem é da região, né, enfim, pode participar dessa festa, e quem não é e tem a oportunidade de ir e de participar, né, vale a pena conhecer. E depois, aqui para nossa região, pelo menos, que é uma região mais fria, né? A mais conhecida aí de todas para nós, que é a quadrilha, né? Sabemos que a quadrilha lá em outras regiões do Brasil também é muito forte, né? Mas aqui também na região sul é bastante conhecida. E ela foi popularizada no Brasil a partir do século XIX, né? Por influência da corte portuguesa. É uma dança típica das festas juninas, bailada em duplas de casais, caracterizados e com vestimentas típicas caipira. Então, esta é a que eu mais gosto, né? Chegou ali o mês de junho, o mês de julho, é assim uma coisa que brilha os olhos de todo mundo, porque tem junto com essa tradição, com essa festa, com esse movimento, temos
a comida, né? Então, maravilhoso. E as escolas aí aproveitam bastante, explora bastante essa riqueza cultural que nós temos, né? Então, eu trouxe aqui algumas danças, tem mais, tem bastante. Deem uma olhadinha ali na internet que vocês vão achar muita coisa e com certeza vai ter mais ideias para se trabalhar, para desenvolver com as crianças, ok? Então, vamos para o próximo. As festas folclóricas, né? Temos, então, a festa do Bumbu Meu Boi, né? Que típicas das regiões Norte e Nordeste. Inclui ali muita dança, desfiles, encenações teatrais, da lenda, né? Contando ali a história e tudo mais, né? O Bumba Meu Boi, então, ele fala da ressurreição de um boi, né? Tinha um fazendeiro, e aí esse fazendeiro, por algum motivo, precisou eliminar o boi, e aí teve todo um processo de ressurreição. A história é incrível, né? Vale a pena darem uma olhadinha ali. E essa festa se realiza entre os meses de junho e julho, quase ali na mesma época que a festa junina, né, que é a quadrilha para nós aqui, né? O carnaval, né, como eu já disse, que é conhecidíssimo no mundo todo, né, uma das festas mais conhecidas aí do mundo, e nas escolas também, né, claro que a gente respeita cada criança, né, tem aqueles que preferem brincar, outros não, mas todo ano a escola promove ali um momento com música típicas do carnaval, com cores, com máscaras, com coisas fantásticas, né, e que vale a pena revisitar isto mesmo estando no mês de agosto, né? E sabendo que o carnaval é em fevereiro, mas estando no mês de agosto, aproveitando que é um mês folclórico, de festa, de alegria, por que não organizar algo assim desta natureza com as crianças na sala, em um momento ali na escola, vale muito a pena, né? Inclusive confeccionar aqueles estourador de confetes, né? Que coloca ali um caninho, daí coloca uma bexiga, e aí enche de confetezinho ali dentro, e daí puxa e estoura. Fica maravilhoso. Depois, um trabalhinho para varrer tudo e juntar tudo, né? Mas vale a pena a brincadeira e a diversão, né? Bom, então partimos aí para a próxima, né? Continuando. Como eu disse, é uma live teste, né? A gente está testando, porque essa é uma ferramenta que a gente pode compartilhar os slides, compartilhar o que a gente estudou, planejou aqui, então fica melhor. E a gente vai testando, vamos aprendendo, utilizar, e eu espero que depois dê para salvar e fique tudo certo, né? E cada dia a gente vai melhorando mais. Não foi divulgado, né? Estou esperando mudar os slides ali. Não foi divulgado, né? Porque é assim para a gente ir conhecendo aos poucos e depois vocês vão vendo aí os perrengues que a gente passa aqui para aprender. Ok, daí vem a festa da quadrilha, né? Que a gente já conversou bastante, né? Que tem a dança quadrilha, né? E tem a festa folclórica, né? Que são as festas juninas. E eu coloquei ali quadrilha em destaque porque aqui a gente conhece ali como festa junina, já associa-se à quadrilha, dança de quadrilha, né? Então, por isso ali, a quadrilha. As festas juninas, então, se realizam-se ao longo do mês de junho. Festa dos Santos Populares, Santo Antônio, São João, São Pedro, né? Nessa época também o pessoal tem a crença, né, no santo casamenteiro, né? Então, tem os bolos, tem muita comida, é muito interessante esse momento, essa fase, né, que aparece nitidamente ali essa expressão cultural desse povo brasileiro, né? Depois, talvez não tão conhecida aqui para nós, vem Folia de Reis, né? Que é uma festa folclórica também conhecida como Reisado ou Festa de Santos Reis, comemorada então entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro. Celebra a ocasião em que, segundo a história, os reis magos conheceram o menino Jesus. Então, uma festa de tradição católica, né? Mas ali no debate, a hora que você estiver conversando com as crianças ali, talvez apareça, né? Essa festa que eles vão ali, de repente, como é dezembro e janeiro, são fases que nós não estamos na escola, né? Então, provavelmente eles trazem essa memória que foi com o pai, que foi com algum familiar, e aí a gente precisa conhecer, né? Precisa saber um pouquinho, pelo menos, do que se trata, e deixar também que eles falem para nós.
Então, crianças, se vocês participam de alguma festa assim, chegando na escola, conte para o professor, conte para a professora, fala com seus amigos, né? Pode manifestar as suas ideias, suas opiniões, falando sobre essa manifestação cultural na qual você se sente ali acolhido, ok? E terminando, né? Já estamos chegando aí ao fim. Nós temos também as comidas típicas, né? Para quem trabalha aí com o projeto GEP, né? Vai poder explorar aí muitas coisas, né? Cores do Brasil. Logo teremos live e vídeos falando sobre isso e da atividade que desenvolvemos, de ideias e tal. Mas para quem, né, ainda dá tempo, né? Para quem não trabalha, dá para fazer em sala, né? Enfim, as comidas típicas, assim, eu trouxe algumas mais conhecidas. Dificilmente alguém não conheça, né? Que é o bolo de fubá, pé de moleque, bolo de batata doce, pamonha, curau de milho, canjica, quentão, arroz doce, cocada. Eu acho que da minha parte não tem nenhuma que eu não goste. Eu gosto de todas. Vocês com certeza têm a preferida de vocês, né? A minha preferida ali é o bolo de fubá e o arroz doce. Então, fico entre as duas ali, mas a preferida acho que ainda é o bolo de fubá. E com certeza vocês têm é, alguma preferência assim também. Ali temos algumas fotinhas, né, de como é o pé de moleque, o bolo de fubá, canjica, e como sugestão, né, de repente, aí dá para organizar uma receita, trabalhar o gênero receita, né, na semana folclórica, trabalha as comidas típicas, trabalha o gênero receita e escolhe uma dessas receitas que são simples, fáceis de fazer, para fazer com as crianças, né? Ou elas podem levar como atividade para casa e daí trazer um prato para compartilhar, né, na sala e tudo. Uma aula que dá para ser pensada, né? Possível de ser feita, cheia de sabores, cheias de cores e cheia de manifestações culturais, né? E aí você deixa a sua aula, né, bem mais atrativa. Não fez na escola, tem em casa, né? Então, a criança vai chegar em casa falando sobre o que viu na escola, porque eu creio que é hábito de todos os pais, né? Quando a criança chega em casa, meu filho, meu amor, que maravilha que você chegou. O que você aprendeu hoje? Me conta, o que você viu na escola? Como foi seu dia? Como foi esse momento? E aí a criança vai falar, né? Olha, estudamos comidas típicas, né? Olha, viu o bolo de fubá, vimos pé de moleque. E aí, né, os pais, os familiares em casa, pode organizar um momento entre vocês mesmo para degustar, né? Um alimento desse típico da nossa cultura. E não precisa ser esses que eu trouxe aqui, né? Tem milhares, né? Tem outros tantos aí que a gente nem trouxe, né? Mas tem bastantes aí que dá para vocês explorarem, né? Então fica aí a sugestão para os profs, para os papais, para as escolas, né? Também sugeri isso, né? Colocar no cardápio da escola é bem interessante. Ok? Bom, então eu trouxe essa temática para nós falarmos aí sobre o folclore brasileiro, tá bom? E aí trouxe agora, né, sugestões de atividades ao longo, né, da minha fala, fui falando das sugestões de atividade e trouxe aqui uma atividade para realizarmos aqui, agora e ao vivo, ok? Bom, eu digo isso porque depois na sala nós podemos colocar na televisão e aí sim testar os conhecimentos dos nossos alunos, né? Testar, trabalhar ali essa memória que foi construída, esse conhecimento construído ao longo desse vídeo, e aí a gente pode testar em casa também, né? Se o papai e a mamãe estiver assistindo junto, pode testar os conhecimentos aí com a criança, a partir desta atividade. Vamos lá. Bom, a atividade diz o seguinte: vamos testar os seus conhecimentos folclóricos. Vamos ver. O que é isso? Ou quem é esse? Então, os pais podem fazer com as crianças, né? Ou as crianças mesmo podem fazer com os pais. Olha aí a sugestão, hein? A criança chega em casa, acessa o canal, vê a live novamente, que vai ficar salva lá, e aí fala: vamos ver, pai, qual, né, o conhecimento que vocês têm sobre a nossa cultura.
E aí coloca esta atividade para fazer com os adultos. Vamos ver como estão os conhecimentos dos adultos, né, em relação à nossa cultura, ao nosso folclore, ok? Bom, então pergunto para vocês, o que é isso? Eu vou dar um tempo, ok? Vamos contar aí até 5. O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você falou pé de moleque, você acertou. Muito bem. Se você não sabe, né, ficou na dúvida, ficou esperando eu falar, então você volta lá nos conteúdos e veja o que é. Né? Tem ali o nomezinho ali no outro slide atrás, ali tem o nomezinho desse alimento, dessa comida. Ok? Bom, continuando, agora a pergunta é: quem é esse? Quem é esse personagem da nossa cultura, do nosso folclore? Ok? Dei uma olhadinha, vamos respirar, vamos pensar. Eu tenho certeza que vocês acertaram já assim de lata, né? Porque vocês já é um personagem muito conhecido, então vocês com certeza já associaram. Mas mesmo assim, eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este é o Saci Pererê, que vocês tanto conhecem, né? Essa atividade, esse personagem, é possível fazer também esse personagem, confeccionar junto com as crianças por meio de dobraduras, ok? Então, na escola ou em casa, a família pode, né, a professora pode fazer a dobradura do Saci e brincar com a criança ali, trabalhar toda a história, toda a lenda do Saci Pererê, a partir da dobradura, né? Seja colando no palito, seja colando no caderno, ou confeccionando também, o que é mais fácil ainda, o chapéu do Saci Pererê. Porque o chapéu do Saci Pererê, ele é mágico, né? Então, quando você dobrar ali o chapéu do Saci Pererê, pode ser que você coloque ali uma frase ou alguma coisa, e aí a gente fala, ai, vamos descobrir o que é que tem no chapéu do Saci Pererê do Gabriel. Ah, ali tem uma frase, né? Tem alguma coisa ali que pode ser lido, ou um cálculo, bem interessante, né? Mas isso vai ficar para um outro momento, talvez para realizar em casa, sem contar também que tem as brincadeiras, né, que envolve ali corrida com pé só, né? Bastante coisas legais para serem feitas, né? E agora, o que é isso? Que alimento nós estamos falando? Ah, sim, eu tenho que esperar um pouquinho, porque às vezes demora para mudar os slides ali para vocês, né? Agora sim, estou acompanhando aqui nos dois. Então, aqui nós temos um alimento, certo? E que alimento é esse? Qual é o nome desse alimento? Você conhece? Você já degustou? Não? Se sim, né? Ok. Se não, vai chegar um momento que você pode degustar. Então, que alimento é esse? Vamos contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que os meus segundos estão passando muito rápido, né? Mas não tem problema, eu dou uma seguradinha aqui. Ok, então isto é cocada. Isto mesmo, temos aqui a imagem de uma cocada e que vocês podem fazer em casa também. Tem várias receitas aí, né, que dá para fazer em casa, de repente, como eu disse, na escola também organizar o gênero textual receita ali e confeccionar uma cocada ali junto com a criançada, né? Então vai ser muito bacana. E agora, esse é de assustar. Esse personagem é um personagem que dá medo em muitas crianças. Não só em crianças, adultos também. Tem adultos que morrem de medo desse personagem. Outros que se divertem um monte, né? Ouvindo as histórias assustadoras desses personagens, né? Então, quem é esse? Quem é esse personagem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Este personagem é o lobisomem.
também um personagem muito conhecido da nossa cultura, do nosso folclore, e que coloca medo em muita gente, né? Então, aí está o nosso lobisomem. Em seguida, este também, nossa, dá muito medo, principalmente aquelas criançadas, né, que gostam de andar à noite ou que gostam às vezes de ficar brincando no quintal até de noite, né? Ou para quem é de cidade pequena, né, que aí tem espaço nas ruas, enfim, lugares mais arejados para brincar, morre de medo deste personagem, que é o personagem, qual é? Vamos ver. Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Descobriu qual é? Acho que não precisa nem falar, né? Tem alguns historiadores, algumas pessoas mais experientes do que nós, que diz que quando esse personagem passa, existe no lugar que ela para lá, existe ali uma bola de uma bandeja de ouro, né? Tem ali um tesouro escondido ali onde ela para. Outros acreditam que é o boitatá, né? Então, são versões que lenda é isso, né? São versões, relatos que a gente vai ouvindo e aí elas vão se inserindo na nossa cultura e vai fazendo parte da nossa vivência, das nossas infâncias. E aí, né, uns acreditam que tem um pote de ouro lá, outros acreditam que não. E aí vale a pena a gente dar uma olhada lá na internet, né? Ou até mesmo nos livros e ler um pouquinho sobre a mula sem cabeça. Então, se você falou mula sem cabeça, palmas para você, você acertou. Se não falou, você precisa ou irá, né, aprender aos poucos, né, vai memorizando, vai aprendendo e precisa também pesquisar mais sobre o folclore, sobre a nossa cultura, ok? Bom, esse próximo, ele não dá tanto medo, a não ser para as mulheres, né? Talvez para as meninas fique um pouquinho mais assustada. Mas é uma coisa fofa, né? Uma coisa que não dá medo, não assusta, mas ao mesmo tempo dá um arrepio, né? Que é esse camaradinho aqui, né? Vou dar para vocês, então, 5 minutinhos, 5 tempos, né? Minutos é muita coisa, né? Vamos, então, contar até 5 para vocês verem quem é o fulano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então, qual é? Diz a lenda que em algum momento, né, ele sai da água e se transforma num moço charmoso, elegante, de chapéu e vai conquistar, né, as mulheres, vai conquistar as meninas e aí depois acontece algo que vocês precisam pesquisar sobre isso. Muito interessante, o boto cor-de-rosa ou apenas boto, né? Então, essa se você acertou, parabéns para você. Isso significa que você conhece bastante do nosso folclore. Se não, vamos aperfeiçoar então os nossos conhecimentos. E agora essa princesa bem fofa, né, que vocês conhecem bastante, mas as crianças amam desenhar ela, né? Inclusive uma vez eu fiz uma cauda assim enorme com material, com papel revestida com tecido e colamos ali junto com as crianças as escamas, assim, foi fantástico. Fizemos uma cauda maravilhosa. Quem já foi meu aluno sabe, pode ter passado por essa experiência de ter confeccionado uma cauda, né? Então, essa personagem, quem é essa personagem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Essa personagem é a Yara. Muito bem! A Yara é super conhecida, né? As crianças amam, quando vamos trabalhar folclore, elas amam trabalhar com a Yara, né? A história da Yara é pesada, é triste, mas também é uma heroína. Então, vale a pena também pesquisar, conhecer essa personagem do nosso folclore brasileiro. Alright? Ok. Bom, então chegamos ao fim dessa live teste. Eu espero que tenha dado tudo certo. Espero que vocês possam utilizar como material, enfim, para se apropriar, né, desse conteúdo, para tirar algumas ideias disso tudo que eu falei aqui. E para quem
é aluno, então vai poder revisitar esse material, olhar esse material, que é o conteúdo no qual nós estamos trabalhando, né? Então, vocês vão poder voltar, olhar, consultar. Chegando em casa, pode colocar lá no celular e mostrar para o pai, vai pausando ali, olha, pai, mãe, quem é esse personagem? Pausa ali, o pai vai olhar, ah, é fulano, né? Então, vamos ver quantos acertos vai ter, quantos não vai ter, ok? Então, espero que vocês possam utilizar de alguma maneira, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Como eu disse, estamos ainda aprendendo a lidar com isso, mas está saindo